A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 4, que diz: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Nós vamos ver Paulo falando nesse capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 6. Paulo está falando sobre livre da lei e preso a Cristo. Paulo ele mostrou que a lei ela é importante para salvar o pecador. Aqueles que guardam e até pessoas que já possuem uma nova natureza. O pecador é condenado pela lei. Aqueles que observam a lei não conseguem cumpri-la completamente. A pessoa que já possui a nova natureza acredita que a sua obediência à lei foi prejudicada pelos feitos da sua antiga natureza. Mais uma vez, Paulo ele declarou que a salvação não pode ser alcançada pela obediência à lei. Não importa quem somos, somente Jesus Cristo nos pode libertar e salvar. Paulo ele fala que, logo já nesse primeiro versículo, irmãos, fala aos que conhecem a lei, ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante o tempo em que ele vive. Ele vai falar, por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela está livre da lei que a unia ao marido. Por isso ela se casa com outro enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem. Paulo ele usou aqui o casamento para ilustrar nosso relacionamento com a lei. Quando um dos cônjuges morre, o contrato de casamento fica anulado. Ao morrermos com Cristo, a lei não pode nos condenar. Estamos unidos a Cristo. Seu Espírito nos capacita a praticar as boas obras para Deus. Então, servimos ao Senhor não porque obedecemos a um conjunto de regras, mas porque nosso renovado coração e mente transbordam de amor, por Ele. Quando uma pessoa morre para o passado e aceita Cristo como seu Salvador, uma nova existência se inicia. A vida de uma pessoa descrente está centrada em sua gratificação pessoal. Aqueles que não seguem a Cristo têm apenas sua determinação como fonte de poder. Mas Deus, Ele está no centro da vida cristã. É Ele que fornece o poder para a vida cotidiana dos cristãos. Toda forma de avaliar o mundo se transforma quando as pessoas se voltam para Cristo. Quando temos um encontro com Cristo, nos voltamos para o Senhor, passamos a seguir Ele, não apenas como vendo o Senhor como uma fonte de poder, mas vendo o nosso Deus como alguém que é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus, que Ele está no centro da vida, que Ele está no centro de tudo, e não somente servindo ao Senhor da boca para fora, falando de Deus, dizendo como somente uma fonte de poder, uma força ativa, algo desse tipo. Quando nós lemos aqui o versículo 6, Paulo ele vai dizer, no versículo 5, ele diz: Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte.
Agora, porém, porque morremos para aquilo que estávamos presos, fomos libertos da lei, para servirmos com um espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Então, algumas pessoas elas tentam descobrir o caminho para Deus, né, pela obediência a um conjunto de regulamentos. Por exemplo, observamos os 10 mandamentos. Frequentemente, né, fielmente a igreja praticando boas obras, mas tudo que conseguem com seu esforço é frustração e desalento. Entretanto, o sacrifício de Cristo, ele abriu o caminho para Deus. Podemos nos tornar seus filhos apenas depositando em Cristo a nossa fé, sem necessidade de chegar a Deus pela obediência a regulamentos. Podemos nos tornar mais parecidos com Jesus se vivermos para Ele dia após dia. Deixe o Espírito Santo desviar seu olhar do seu próprio desempenho e dirigi-lo a Jesus. Ele o deixará livre para servi-lo com amor e gratidão. Isso é servir em novidade de espírito. Obedecer a regulamento, leis, tradições do cristianismo não é suficiente para sermos salvos. Mesmo que pudéssemos manter puros os nossos atos, estaríamos condenados, porque nosso coração e nossa mente são perversos e rebeldes. Como Paulo, não podemos encontrar alívio na sinagoga ou na igreja se não procurarmos o próprio Senhor Jesus Cristo para obter a salvação que Ele nos concede gratuitamente. Quando realmente o buscamos, somos inundados de alívio e gratidão. E obedeceremos melhor aos regulamentos? Muito provavelmente. Mas agora estaremos motivados por amor e gratidão, não pelo desejo de obter a aprovação de Deus. Não estaremos simplesmente nos submetendo a formalidades legais, mas procurando fazer a vontade de Deus de forma voluntária e amorosa. Então, servir ao Senhor, né, é de forma voluntária e amorosa, né, e para obedecermos melhor os regulamentos, a lei, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Que nós devemos entender que a salvação está em Cristo Jesus. Nos ver que Ele, né, nos deu nova vida. O Senhor, Ele nos deu uma nova natureza, uma nova liberdade, uma nova vida, porque o poder do pecado foi destruído, a atratividade do pecado foi destruída. Não estamos mais sob o controle do pecado. É importante saber que podemos estar certos de que o poder do pecado ele foi aniquilado por Cristo Jesus, o que Deus fez a respeito de nós. O Senhor ele nos deu essa nova natureza. E com essa nova natureza, agora nós podemos participar dessa nova vida. Considere que sua antiga personalidade está morta e que você está vivo para Deus. Sabemos que podemos nos considerar indiferente ao poder do pecado e vivo para o novo de Deus, uma nova vida. O nosso Deus, o que Ele fez a respeito de nós, a respeito do pecado, Ele nos deu uma nova liberdade. Não deixe o pecado assumir o controle da sua vida. Entregue-se completamente a Deus. Você é livre, você pode escolher o seu próprio Senhor. Podemos nos comprometer a obedecer a Cristo, dentro de uma perfeita liberdade, não preso por regulamento, por regras, mas saber que realmente, que não estaremos simplesmente nos submetendo a formalidades legais, sendo aquele um religioso, alguém que guarda a lei, que tem ela escrita e até de cor e salteada fala, mas procurando fazer a vontade de Deus.
né, de forma voluntária e amorosa, que muitos seguiam o Senhor e queriam mostrar o seu conhecimento, mostrar, né, o quanto tinha conhecimento da lei, mas na realidade só tinha conhecimento, não praticava, porque faltava ao Senhor, faltava a Cristo Jesus na vida dessas pessoas. E na medida que nós, voluntariamente, amorosamente, passamos a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus, não por obrigação, não com medo, não sendo muitas das vezes pressionado com aquele medo, não, mas com amor, né, sendo voluntário, se colocando, sendo generoso, né, se colocando à disposição para servir ao Senhor, né? E quando nós compreendemos isso, né, nós vamos viver de uma forma, vamos viver melhor e vamos viver na esperança, aguardando o retorno de Cristo Jesus. Vamos estar vivendo como peregrino nessa terra. Então, que nesse dia o Senhor venha te dar uma nova vida, um novo entendimento, venha abrir a tua mente, teu entendimento, para que você possa realmente, né, receber essa palavra e viver em novidade de vida, né, a cada dia, não como um religioso, mas venha viver como aquele que realmente tem intimidade com Deus, se relaciona com o Senhor, né, através da sua palavra, através da oração, através da adoração. Então que Deus te abençoe nesse dia.